Desistiu do seu consórcio? Você sabia que pode vendê-lo mesmo não contemplado ou inativo? Se você parou de pagar ou cancelou o seu consórcio da HS Consórcios, temos a proposta ideal para você. Com a FB Soluções em Consórcios, é muito simples e rápido negociar. Nós compramos sua carta não contemplada ou cancelada. Ao fechar o negócio, você recebe o dinheiro na hora. Sua situação financeira apertou? Não recorra a empréstimos. Use o dinheiro que já é seu. Saia com ele na mão ao vender sua carta para a FB Soluções em Consórcios. Envie um WhatsApp e receba uma proposta agora mesmo. 51999651234 ou busque por FB Soluções em Consórcios nas redes sociais. FB, logo na rua João Neves da Fontoura, 527, no centro de São Leopoldo. Precisando consultar? Nem sempre o pronto atendimento é a melhor opção, por isso implantamos o pronto atendimento digital. Com ele, nossas equipes irão direcionar o serviço mais adequado, além de fornecer orientações sem você precisar sair de casa, garantindo um atendimento ágil e seguro. Acesse através do telefone 3584-3890 ou da nossa atendente virtual no site ou aplicativo. Pronto atendimento digital, mais agilidade e conforto. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você, esse é o plano. Para quem procura a melhor opção para presentear, nós indicamos a Dresch. Desde 1986, vestindo campeões, a Dresch Sports investe cada vez mais em tecnologia, conforto com design exclusivo, criando e produzindo uniformes personalizados para seu time e para sua empresa. Trabalhamos também com a linha fitness e casual para seu consumo e bem-estar. Corre lá e não perca. João Correia 1452, Parobé 3820. Telefone 3592-3700 em São Leopoldo. Minuto Simers. A atuação do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul em prol das condições de trabalho e valorização dos médicos se reflete na promoção da saúde e em benefício da população. Defendemos um 2021 de mais proteção. Por isso, incentivamos hábitos e atitudes saudáveis, buscando qualidade de vida para todos. Simers. Defender os médicos é defender a saúde. Muito boa tarde a todos. Estamos aqui em mais uma sexta-feira na nossa Rádio Mais Independência. Sempre agora com o nosso novo chamado, né? Vivendo e Aprendendo, que a gente pensa que é uma forma melhor de nos levar à evolução, né? A gente reconhecer as nossas limitações e sempre estar pronto a aprender. Hoje nós temos o imenso prazer de ter aqui para o nosso bate-papo, a nossa discussão, o nosso cirurgião oncológico, Antonello. Eu falo Antonello porque é como ele é conhecido aqui na região, né? O doutor Antonello é a forma que os pacientes conhecem, que os colegas conhecem. Seja bem-vindo e vamos tentar discutir alguns mitos e tirar alguns mitos em relação ao tratamento do câncer. Seja bem-vindo. Primeiramente, muito obrigado, Pitágoras. Agradeço ao convite. Uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Mais Independência. É uma satisfação aqui estar hoje no programa, falando de um tema tão importante, que certamente está na presença de todas as pessoas. E existe um mito, infelizmente, muito grande, um mito depreciativo quanto a essa doença, que é o câncer. Esse último ano, ano de pandemia, o câncer foi uma das doenças que talvez recebeu o maior impacto, porque apresentou muitos pacientes em tratamento que apresentaram muitas e muitas dificuldades na realização do tratamento. E muitas pessoas ficaram com medo muito grande de realizar aqueles seus exames preventivos, exames necessários, e acabaram, como eu tive há 2 dias atrás, de uma paciente que ficou 2 anos sem realizar exames e agora descobriu um câncer já numa fase metastática. Então, o câncer é um tema que merece todo o nosso cuidado, toda a nossa atenção,
e é com grande prazer que eu venho hoje aqui no programa falar sobre os mitos do câncer. Então vamos lá discutir. Em primeiro lugar, eu gostaria de te dar a oportunidade para as pessoas, muitos já te conhecem, já tem bastante tempo aqui, até diz quanto tempo que tu já está na região, e o trabalho que tu vem desenvolvendo, porque a gente sabe, tu tens uma ONG, eu acho, né, de trabalho com um grupo que nas cirurgias oncológicas. Se tu pudesse nos apresentar e os locais onde tu está trabalhando, para que tenha uma noção de como é que está se desenvolvendo esse trabalho de vocês, que é muito importante para a região. Então, o meu nome é Carlos Antonello, eu já sou médico aqui na cidade já desde o ano de 2008, comecei fazendo plantão cirúrgico no Hospital Centenário, e ali a partir de 2008, desde 2008 realizo o trabalho médico aqui na cidade de São Leopoldo, em Novo Hamburgo. Passei, a partir do ano de 2011, comecei a realizar as cirurgias oncológicas do Sistema Público de Saúde no Hospital Regina, pela referência de Novo Hamburgo, e de onde eu me encontro até hoje. Aqui em São Leopoldo, nessas indas e vindas, já fui plantonista, já fui concursado. Hoje eu tenho uma empresa que presta serviços para as cirurgias oncológicas do serviço de alta complexidade aqui do Centenário, e estamos há 2 anos. Nesses 2 anos realizamos mais de 8.000 atendimentos, quase 2.000 cirurgias, então é um volume bem significativo aqui dentro da cidade. E eu sou cirurgião geral e cirurgião oncológico e atuo em Novo Hamburgo. Meu consultório hoje é em Novo Hamburgo, e tenho a satisfação de assessorar também nessas duas equipes de cirurgia oncológicas que prestam serviço para o sistema público, o Sistema Único de Saúde, onde que o tratamento do câncer para aquelas pessoas que não têm convênio é um tratamento muito oneroso. Então a grande maioria ainda realiza o tratamento oncológico no SUS. E nós sabemos, temos um preconceito, infelizmente, na cidade, as pessoas têm um preconceito muito grande com o atendimento do SUS, mas nós sabemos que o tratamento oncológico prestado pelo SUS é um tratamento de excelência. O grande problema é a entrada do paciente no sistema que realiza o tratamento. Mas depois que o paciente ingressa num serviço de alta complexidade, como no Hospital Regina ou como no Hospital Centenário, aquele paciente vai receber um tratamento cirúrgico adequado e também receber um tratamento oncológico e radioterapêutico adequado. Então, eu só queria ressaltar porque senão parece que a gente vai estar falando de uma coisa que ela não corresponda à realidade. Tem pessoas que não tiveram a oportunidade ainda de chegar, e que bom que não chegue ao centro de oncologia, né? Isso logicamente que é importante. Mas durante muito tempo eu comecei a atender ali no Centenário, que eu atendia no ambulatório, inicialmente dentro do hospital, depois em frente ao hospital, onde não existia e não estava estruturado nenhum serviço, e isso durante muitos anos foi assim, organizado para o tratamento específico de câncer ou até de outras cirurgias eletivas. Isso fazia com que houve durante muito tempo uma demanda reprimida muito grande. Então a população de São Leopoldo se acostumou a pensar que, e esse é o rótulo que acaba tendo do Centenário, que ele não era resolutivo nisso. As coisas mudaram. Eu te digo isso porque assim, eu recebo e tenho encaminhado, eu encaminho para o Dr. Antonello ali os pacientes com tumor de intestino para que seja realizado o procedimento cirúrgico pelo SUS, daqueles pacientes que não têm condições. Existe sempre aquela desconfiança, porque eles ainda não conhecem o sistema como está funcionando hoje. Diz, mas e eu consigo resolver? Teve uma paciente há pouco tempo que eu já havia operado lá, de tumor de intestino, uma paciente jovem que teve uma lesão no fígado, e antigamente eu digo, há uns 3 anos atrás, tinha que estar encaminhando para Porto Alegre para fazer a ressecção de metástase hepática. E essa menina foi feita aqui. Então houve um crescimento, tem que haver essa quebra de mito para dizer assim, existe um serviço hoje diferente que não existia há um tempo atrás.
Pergunta agora que eu gostaria, só para te esclarecer e informar para as pessoas, quais são os tipos de cirurgia que estão fazendo, ginecológica, dentro da cirurgia geral, vinculada a essa questão de tumor, estão abrangendo todas as cirurgias, qualquer tipo de tumor, como é que está estruturado o serviço? O serviço agora, esse que nós assumimos da cirurgia oncológica, ele começou há cerca de 2 anos, outubro de 18, foi a data mais precisa assim que começamos a desenvolver uma equipe de cirurgia oncológica formada por vários profissionais, porque no momento que nós tratamos o câncer, é um tratamento que exige a presença de vários profissionais. Hoje nós temos 4 anestesistas, são 11 cirurgiões especialistas e clínicos, nós temos cirurgião plástico, nós temos urologistas, nós temos vários profissionais que agregam e para desempenhar o que tem de melhor para aquele paciente. Nós conseguimos hoje no Hospital Centenário realizar as cirurgias do tubo digestivo, esôfago, estômago, pâncreas. Nós já temos 7 cirurgias de câncer de pâncreas realizadas aqui no Hospital Centenário. 7 pacientes que fizeram uma cirurgia chamada DPT, que é uma cirurgia de grande porte, realizado em grandes hospitais e que hoje nós conseguimos, devido à criação e desenvolvimento dessa equipe multidisciplinar, e o hospital também adquiriu equipamento, adquiriu estrutura para que a gente pudesse estar realizando dentro do hospital esse tipo de procedimento. Nós realizamos cirurgias do fígado, estômago, intestino, cirurgias as ginecológicas, ovário, útero, colo do útero, vulva. Nós também realizamos cirurgias de câncer de partes moles, sarcomas, desarticulações, cirurgias maiores. E nós sabemos que ainda temos muito para melhorar. A gente sempre está disposto a estar com a cabeça aberta para querer melhorar e poder proporcionar um tratamento melhor para aquele nosso paciente. Ainda a gente apresenta no primeiro atendimento muitos pacientes que retardaram até o momento do que descobriram a doença e ingressaram num serviço para começar o tratamento. Essa é uma das chaves talvez que a gente tenha que melhorar para, quem sabe, conseguir melhores desfechos, aumentar a taxa de cura. O Brasil hoje, em geral, a taxa de cura do câncer, que é um dos grandes mitos do câncer, Pitágoras, é sobre, no momento que um paciente recebe o diagnóstico de câncer, atrelar câncer com morte. A primeira coisa que a pessoa acha acredita que no momento que ela tem um câncer, ela está sentenciada à morte. E nós sabemos que, mesmo no nosso país, com diversas fragilidades, nós apresentamos uma taxa de cura do câncer em torno de 60%. Porém, essa taxa de cura ela pode ser aumentada de forma significativa, talvez para índices de países de primeiro mundo, 75%, 80%. E para que isso aconteça, é fundamental, além do tratamento oncológico adequado, um diagnóstico precoce. É fundamental as pessoas diagnosticarem o câncer numa fase inicial. Um câncer de mama diagnosticado numa fase inicial apresenta mais de 90% de cura. E mesmo assim, no momento que uma paciente de 70 anos recebe o diagnóstico de câncer de mama, a primeira coisa que a família, muitas vezes quando traz ela ao consultório do especialista, eles querem que o médico não fale para ela que ela tem câncer. Diz, por favor, doutor, que a mãe tem qualquer outro tipo de doença, mas não fala essa palavra câncer, porque é uma palavra que soa muito depreciativa, uma palavra com uma carga muito negativa. E esse é um dos grandes mitos que nós temos que remover. O câncer é uma doença como várias existentes no nosso meio. E é uma doença que tem sim cura. E essa cura depende muito de um diagnóstico precoce adequado e de um tratamento oncológico da mesma forma. Hoje, nós temos essa estrutura, mas a gente precisa melhorar muito. E isso é dependente diretamente do profissional médico que está ali. No momento do diagnóstico, o paciente sente uma frustração muito grande que está com o câncer e muitos dos pacientes ainda, por incrível que pareça, eu tive um paciente com câncer de estômago que descobriu, um paciente de 2 irmãos descobriu que tinha um câncer de estômago, foi trazido através do sistema público para o especialista, foi orientado que precisava fazer uma cirurgia para remoção desse câncer de estômago e o paciente ele não quis fazer a cirurgia.
Ele não quis fazer porque ele tinha uma plena convicção que no momento que ele tinha o diagnóstico daquele câncer, ele sabia que ele não ia ficar mais curado. Então ele não ia fazer uma cirurgia, não ia passar por dificuldades que ele já tinha acompanhado no irmão, e aquele paciente ele se negou a fazer o tratamento. E nós, como serviço de especialista, nós não abandonamos o paciente. No momento que ele faz o diagnóstico, a gente, como cirurgião oncológico, a gente acompanha até o fim. O fim, a cura, o fim, quando o paciente acaba tendo um evento como a morte. Então, esse paciente, a gente acompanha ele por 2 anos, até o câncer vir a matar ele. E ele morreu porque ele não quis fazer o tratamento. Então, muitas pessoas ainda acreditam que o câncer não tem cura. E esse é o principal mito. O câncer tem cura, sim. E o nosso índice hoje, a taxa do Brasil é em torno de 60%, mas a gente pode aumentar muito essa taxa. Nós temos uma luta muito grande, só para fazer uma contextualização disso que tu estás dizendo. Esta evolução que teve no ponto de vista de tratamento, ela é uma evolução de curto período de tempo. Pode botar assim, uns 40 anos para cá, que houve uma evolução de desenvolvimento técnico, houve uma evolução no tratamento adjuvante, que a gente diz, associado tanto de rádio quanto quimioterapia. Então, se tu vai pegar gerações mais precoces de muito tempo atrás, esse rótulo já foi taxado. Já foi colocado porque muito pouco se tinha a fazer. Então, a informação que era dada pelo corpo médico mesmo há alguns anos atrás era exatamente isso. Bom, está com diagnóstico de câncer, nós não temos mais o que fazer. E aí, tu desconstruir essa imagem é uma dificuldade muito grande. Por exemplo, da minha parte ali, tu tirar da cabeça das pessoas que pimenta não está associada a hemorroida tem 500 anos e tu não consegue tirar. Pessoas que têm doença diverticular, que não pode comer semente, alguém colocou isso e tu não consegue, parece que é quase genético, né? Parece que entrou no DNA das pessoas, a informação é difícil de tirar. Mas o trabalho de conscientização é um fator importante. E aí nós vamos entrar disso. Tu falaste no tumor geral de mama, câncer do intestino também precoce, mesmo já tendo o desenvolvimento de tumor, se ele for precoce e localizado, índice de cura também próximo de 90%. Se tu tiver um tumor localmente ali avançado, sem metástase à distância, de 50% até perto de 60%, 50% com certeza com chance de sobrevida em 5 anos que a gente coloca. Então, existe uma expectativa muito positiva em termos do tratamento que se faz agora. Mas para que a gente dê uma abrangência geral para os pacientes. Então, chegou o nosso amigo Fracasso aqui, diz o doutor Antonello, a partir de quando? As pessoas muitas coisas já aprenderam. Câncer do intestino, 50 anos. Câncer de próstata, história familiar do intestino também está se abordando isso, os 45 anos. Começar... A mama, logicamente, fica mais fácil, porque a paciente, ela estando consciente, ela pode se monitorizar. Mas, do ponto de vista geral, assim, da parte da oncologia geral, exames de rotina, a partir de quando o paciente, de uma forma geral, seja endoscopia, seja ecografia, dos exames gerais de triagem, a partir de que idade seria o ideal? Esse é um tema muito importante, porque é o que a gente tem que desenvolver cada vez mais, conscientização nas pessoas, a importância de um segundo mito. Muitas pessoas acham que na minha família não teve caso de câncer, então eu dificilmente vou ter. E a gente sabe que a grande maioria dos casos de câncer, 90% a 95%, são mutações novas. Não vai ser aquele câncer hereditário, que é aquele câncer transmitido de pai e mãe para filho. Então, o câncer, só 5%, talvez alguns até 10%, ele seja hereditário. Então, 90% a 95% dos casos de câncer vai acontecer naquela pessoa que não teve nenhum familiar com câncer. Então, é muito importante que nós estejamos preparados para fazer esse diagnóstico precoce. Hoje, nós temos talvez o câncer que afeta mais pacientes jovens aqui, que é uma nossa realidade, fugindo, é claro, da questão pediátrica, que a gente tem a importância das leucemias, linfomas, outros cânceres. Mas nós, como oncologistas que tratamos assim aqueles cânceres que são os tumores sólidos, o câncer de colo do útero é um grande problema. O câncer de colo de útero é um câncer
que o diagnóstico precoce, no momento que a mulher faz o diagnóstico precoce, ele tem um índice quase a 100% de chance de cura. É um câncer atrelado a um vírus, o HPV. Hoje as meninas, após os 9 anos, então todos aqueles pais que nos assistem, após os 9 anos, a importância da vacinação para o HPV. No momento que aquela menina está vacinada, dificilmente ela vai desenvolver o câncer. E o HPV ele também está correlacionado ao câncer de cabeça e pescoço. Então, a nossa pesquisa, nosso rastreamento quanto ao câncer começa já naquela menina, teve a primeira relação sexual. Após a primeira relação sexual, é fundamental que ela procure o ginecologista. O câncer de colo de útero é um câncer muito frequente, infelizmente, e a gente sabe que existem alguns protocolos de uma Sociedade Brasileira de Ginecologia que orienta ali a alguns pacientes a partir de 21, 25 anos, mas a gente sabe, teve a primeira relação sexual, é importante procurar o ginecologista. E nós começarmos a realizar o exame de pré-câncer, o exame de Papa Nicolau, porque é um exame que faz o diagnóstico precoce e aumenta a taxa de cura. Não, e explicando, só pegando o gancho disso assim, de tu explicares de uma forma mais simples, o Papa Nicolau é um exame extremamente simples, né? Um pequeno escovado que faz ali, indolor, não tem dor maior e consegue fazer o diagnóstico precoce das lesões. Né? Diagnóstico precoce e que com um simples procedimento de um cone já resolve aquelas lesões pré-malignas que são o NIC, NIC2, NIC3, que a gente sabe que vai evoluir para um carcinoma in situ e para um carcinoma invasor. O NIC2, 3 faz o cone e resolveu. A mulher deixa de ter um câncer com diagnóstico precoce. Então é fundamental, assim como a colonoscopia remove um pólipo com displasia, que a gente sabe que no período de 5 a 10 anos tem uma chance de evoluir para um câncer, resolveu o problema. Então é fundamental hoje a gente se programar quanto ao evitar a evolução dessas doenças. Então, meninas, após a primeira relação sexual, fundamental procurar o ginecologista. Hoje, infelizmente, nós realizamos muitas cirurgias mutilantes devido a não acontecer esse diagnóstico precoce. A mulher tem um câncer de colo de útero, fica 5, 6 anos sem fazer o pré-câncer, quando vai descobrir já é um câncer avançado, depois de 5 anos, que ele é uma doença, que esse é um mito que eu vou falar em seguida, do câncer galopante, que tem muito na nossa região. O câncer é uma doença crônica e, na grande maioria das vezes, lenta. Então, ficou 5, 6 anos com câncer sem ter o diagnóstico, quando descobriu, ele já invade outros órgãos. Aí a paciente deixa de fazer um procedimento extremamente simples, como uma conização, e tem que fazer um tratamento um pouco mais agressivo, como radioquimioterapia. Em muitos casos, não resolve e a paciente se torna uma candidata a realizar um procedimento maior, que nós já realizamos aqui no Hospital Centenário, que é uma exenteração pélvica, que tem que remover toda a bexiga e ficar com uma bolsa de xixi para toda a vida, toda a parte final do tubo digestivo, canal anal, reto, toda a vulva não consegue mais ter relação sexual, e a gente já fez cirurgias dessas em pacientes de 19 anos. Então, é uma realidade que está presente no nosso meio e a gente precisa fomentar a elucidação, a informação, favorecer o diagnóstico precoce. Esse seria o primeiro câncer, câncer de colo de útero. Passando por um dos segundos cânceres, a região do Vale dos Sinos é a maior incidência da América Latina no melanoma, o câncer de pele melanoma. A gente sabe que o câncer mais frequente é o câncer de pele não melanoma. 30% de todos os casos de câncer que existe hoje no mundo e na nossa região é câncer de pele, não melanoma. E o melanoma é um câncer agressivo. A Sociedade Brasileira de Dermatologia orienta que todas as pessoas a partir dos 18 anos procurem um dermatologista para fazer um acompanhamento anual. Isso favorece o diagnóstico precoce daquelas lesões. O melanoma, assim como os outros cânceres, ele dá o indício da doença, aquela mancha que cresce, que dá sintomas, dá coceira, dá sangramento, dá dor, as alterações estruturais da lesão, bordas irregulares, aumento do diâmetro, assimetria, elevação. Então ela indica que ali tem uma doença que pode ser uma doença agressiva. Eu já atendi uma paciente de 28 anos,
mãe de um filho de 1 ano, chegou no meu consultório com diagnóstico de melanoma. Eu pedi as tomografias, ela já tinha metástase no pulmão, metástase no fígado, metástase óssea, um câncer já avançado. E eu perguntando como é que começou, ela, doutor, eu tinha uma pinta, uma mancha no braço, e ela começou a crescer, ela estava sangrando, e eu demorei, porque eu estava na gestação, nascendo a criança, para procurar o médico. Aí depois de 3 anos eu procurei, e quando ela procurou tinha sido nesse último mês onde ela descobriu já um câncer avançado. E associando a isso, daí tu deve passar para passar outros tipos de lesão. Também é importante o olho de quem acompanha, do familiar, porque tem áreas, e isso é característico muitas vezes do melanoma, em áreas que não são de acesso direto. E muitas vezes, em não enxergando, a pessoa não tem essa noção, que vai pegar menos frequente, mas que vai pegar de dorso, muitas vezes na planta dos pés, palma das mãos. Tem qualquer lugar que possa estar exposto, teoricamente pode ter. Por isso essa importância do exame de rastreamento com o dermatologista, que faz um exame completo de corpo inteiro, né? Sim. E é o profissional adequado para realizar ali, porque o dermatologista ele examina e também faz um exame que é a dermatoscopia, que aumenta muito a chance de identificar que aquela pinta é uma lesão que tem risco de ser câncer ou é benigna, que não precisa ser feito nada. Então, esse é um câncer que a gente precisa estar muito atento, câncer de pele e melanoma. Os outros 2 tumores que também é o câncer coloretal, é muito importante o câncer coloretal, a realização da colonoscopia. A gente sabe que hoje está nessa faixa de 50 anos, alguns lugares querendo baixar para 40. Sabemos que aqueles pacientes que têm câncer coloretal, o familiar de 1º grau tem que fazer no período pelo menos 10 anos antes. Então, câncer coloretal, faz a colonoscopia. O médico realiza a ressecção daquele pólipo. Tem grande chance do paciente resolver um câncer que nem surgiu, uma lesão pré-maligna ser combatida na sua base. Então é um outro câncer que precisa o acompanhamento com especialistas, seja o proctologista, o gastro, tem que procurar um especialista para realizar aquele atendimento. E o recomendável é procurar, a partir dos 40 anos, tem que ter um especialista para investigar esse câncer. É um dos cânceres mais frequentes no nosso meio. Hoje, o câncer coloretal é um dos cânceres que a gente mais opera, seja em Porto Alegre, Novo Hamburgo, em São Leopoldo. Então, as pessoas têm que ter atenção a isso. A partir dos 50 anos, tem que fazer colonoscopia. A gente sabe que o governo federal orienta sistemas de rastreamento, que são mais em conta através do sangue oculto, mas a colonoscopia, a gente sabe que ela é muito importante. E ela ajuda muito no diagnóstico precoce e para combater o desenvolvimento daquelas futuras lesões. Então, Antonella, a gente vai fazer assim, ó, que é dentro do nosso prático. Nós estamos na rádio, né? Na rádio é aquela história assim, se quem paga não ouve, a gente fecha a rádio, né? Então a gente vai ter, e nós vamos dar continuidade, que eu acho que é uma coisa importante, e depois eu vou botar um adendo nessa questão da própria colonoscopia. A gente vai dar um breve intervalo, assim, que é dos comerciais assim, que nós apresentamos aqui. Dentro de uns minutinhos a gente toma uma água para melhorar um pouquinho a hidratação, daí seguimos a nossa conversa. Para quem procura a melhor opção para presentear, nós indicamos a Dresch. Desde 1986, vestindo campeões, a Dresch Sports investe cada vez mais em tecnologia, conforto com design exclusivo, criando e produzindo uniformes personalizados para seu time e para sua empresa. Trabalhamos também com a linha fitness e casual para seu consumo e bem-estar. Corre lá e não perca! João Correia 1452, Parobé 3820, telefone 3592-3700 em São Leopoldo. Brunamelo Soluções Contábeis. Faça seu certificado digital conosco. Brunamelo, na Rua Manaus, 133, Sala 210, Centro de Portão. Telefones 3562-2326. No WhatsApp 995 38 1110. Brunamelo Soluções Contábeis em Portão. Desistiu do seu consórcio? Você sabia que pode vendê-lo mesmo não contemplado ou inativo?
Se você parou de pagar ou cancelou o seu consórcio da HS Consórcios, temos a proposta ideal para você. Com a FB Soluções em Consórcios, é muito simples e rápido negociar. Nós compramos sua carta não contemplada ou cancelada. Ao fechar o negócio, você recebe o dinheiro na hora. Sua situação financeira apertou? Não recorra a empréstimos. Use o dinheiro que já é seu. Saia com ele na mão ao vender sua carta para a FB Soluções em Consórcios. Envie um WhatsApp e receba uma proposta agora mesmo. 51999651234 ou busque por FB Soluções em Consórcios nas redes sociais. FB, logo logo, na rua João Neves da Fontoura, 527, no centro de São Leopoldo. Precisando consultar? Nem sempre o pronto atendimento é a melhor opção, por isso implantamos o pronto atendimento digital. Com ele, nossas equipes irão direcionar o serviço mais adequado, além de fornecer orientações sem você precisar sair de casa, garantindo um atendimento ágil e seguro. Acesse através do telefone 3584-3890 ou da nossa atendente virtual no site ou aplicativo. Pronto atendimento digital, mais agilidade e conforto. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você, esse é o plano. Minuto Simers. A atuação do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul em prol das condições de trabalho e valorização dos médicos se reflete na promoção da saúde e em benefício da população. Defendemos um 2021 de mais proteção. Por isso, incentivamos hábitos e atitudes saudáveis, buscando qualidade de vida para todos. Simers. Defender os médicos é defender a saúde. Olá, estamos voltando aqui para a complementação no nosso segundo bloco, nesse tema extremamente importante, né, que nós procuramos trazer informação, sempre buscando que as pessoas possam ter um resultado mais positivo, né, um resultado final positivo. Dentro que eu disse que eu ia colocar um pitaco nessa história dos tumores do intestino, e a gente recebe bastante os pacientes em relação a isto, que é aquele preconceito que existe em relação ao exame da colonoscopia e o receio em função do preparo que é feito. Antigamente se demorava, eram 3 dias de preparo, atualmente já não se faz isso. Então tem todo um processo evolutivo, e até para trazer conforto ao doente. E o segundo preconceito que existe, que também ele deve ser debelado, e pega em torno das coisas que tu já falaste, assim, quem procura acha, então melhor é não procurar, né? Ainda existe isso na cabeça das pessoas, que em tu Sim. não fazendo exame faz de conta que tu não tem chance de ter a doença. É um dos grandes mitos ainda que a gente tem que combater e debelar. Quem procura acha, quando na realidade é justamente ao contrário. Quanto mais precoce eu diagnostico, maior é a minha chance de cura. Então é um outro mito, quem procura acha. Nós sabemos que Pitágoras, a gente vai falando e quando vê o tempo já está se esgotando do programa, e são tantas coisas importantes, não é? Nós vamos ter outras oportunidades, nós vamos voltar. Câncer, né? Sobre a importância de entidades que nós temos na região, nós temos entidades que são excelentes, que ajudam, auxiliam, e ali a gente encontra pessoas que fazem aquele trabalho voluntário, se doam, sem um objetivo secundário. Isso é muito bonito de a gente apresentar, a gente vislumbrar, e eu me tornei um admirador das ligas de combate ao câncer, de grupos como Grupos Mãos Dadas, Força Rosa, a AMO. São vários grupos que auxiliam pessoas naquele momento mais difícil de suas vidas, que é no momento do diagnóstico de uma doença grave como essa. Um outro problema, Pitágoras, que existe quanto ao câncer, que é um mito muito importante, que as pessoas, quando têm um diagnóstico de câncer, de onde surgiu essa doença? Mas como, doutor? Eu sempre tive uma vida tão saudável, por que eu fui amaldiçoada? Como surgiu essa doença? E nós sabemos que o câncer é uma doença que surge devido a vários erros de vida desregrada que eu tenho durante a minha vida, que em algum momento quando eu planto, em algum momento eu vou colher. Então, a maioria dos casos de câncer
tem uma causa que leva ao desenvolvimento da doença. A gente sabe hoje que 30% de todos os casos de câncer é decorrente ao cigarro, o tabagismo. E muitas pessoas achavam, cigarro é câncer de pulmão. Nós sabemos que 90% dos casos de câncer de pulmão são em decorrência do tabagismo. Mas o cigarro também causa inúmeros outros casos de câncer. Câncer de rim, câncer de pâncreas e por aí vai. Bexiga, as pessoas não imaginam que possa ter relação. O cigarro é o nosso grande inimigo, é o cigarro. O segundo motivo, a obesidade. Hoje, a obesidade é um dos principais fatores de risco para o câncer nos países de primeiro mundo. Então, a gente não leva em consideração. Obesidade é uma doença e a gente precisa tratar. A obesidade está diretamente relacionada a muitos casos de câncer. Câncer de colo retal, câncer de próstata, câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de ovário e por aí vai também. Pâncreas. Então, a obesidade é um dos fatores de risco que está muito correlacionado ao surgimento do câncer. Um outro inimigo que eu digo aqui, infelizmente, a todos os que nos ouvem, que é um hábito de muitas pessoas, o consumo do álcool. O álcool, escutem aí, daqui 20 anos vai ser combatido tanto quanto o cigarro é hoje. O álcool está diretamente relacionado à formação de 7 tipos de câncer. Câncer de cavidade oral, esôfago, fígado, pâncreas, colo retal, próstata, mama. Câncer de mama tem uma associação com o álcool. Então, o álcool é algo que a gente precisa combater. A gente precisa fomentar práticas saudáveis, como consumo de frutas, verduras, vegetais, reduzir um pouco o consumo das gorduras e praticar atividade física. A OMS, que apresentava mais credibilidade há 4 anos atrás, apresentou um trabalho onde que mostrava que a atividade física, uma caminhada de 35 minutos, realizada de 3 a 5 vezes por semana, era talvez uma das principais práticas que fazia com que o ser humano aumentasse a sua expectativa de vida. Então, as pessoas precisam fazer atividade física. Essas práticas favorecem uma vida mais saudável. Então, a gente tem que bater nessa tecla. A importância de evitar alguns hábitos deletérios e fomentar outros que são benéficos para o nosso dia a dia. E a gente pegando essa ideia de discussão só paralela que a gente está colocando aqui, a atividade física na cabeça das pessoas parece aquelas coisas que se criam e parece a mesma história assim do uso de frutas. Se diz que o mamão tu chega no consultório muitas vezes, os pacientes dizem, eu já não aguento mais comer mamão. Digo, sim, mas quem é que diz que mamão é a única fruta que tem? Já deve ter escutado isso, né? Não aguento mais mamão. Da mesma forma, quando se fala em atividade física, parece que está rotulado na cabeça das pessoas tu entrar para dentro de uma academia, e mais frequentemente academia de musculação, e aquela ser a atividade que deva ser mais fomentada. Eu tive a oportunidade de entrevistar, que eu faço atividade regular, faço o crossfit, aí eu trouxe o professor esse que era de crossfit e a esposa dele que era fisioterapeuta, que trabalha com pilates. E eles mesmo, dentro da entrevista, tirando esses mitos de não, a melhor atividade física é aquela que tu gosta de fazer, que seja natação, que seja a caminhada regular, já é o suficiente, se tu fizeres uma atividade regular, não eventual. Então, para se perder um pouquinho desse receio, de dizer, eu odeio entrar para dentro de uma academia assim, então vai fazer alguma coisa que tu goste. Mas a atividade ela pode ser feita, né? É o que eu sempre digo para os meus pacientes, quando ele fala, doutor, qual que é o melhor exercício? O melhor exercício é aquele que te faz melhor. Então, se eu gosto de fazer uma certa atividade física, eu tenho que incentivar nela. Não adianta, eu nunca gostei de jogar um esporte, não adianta eu querer realizar a prática dele, que eu não vou conseguir uma das coisas que é fundamental, que é a manutenção. Então, a atividade física, existe um trabalho americano que é muito interessante, que fala que o ser humano passa por 3 fases. A primeira vai procrastinando. Eu vou começar semana que vem, eu vou começar daqui 3 meses, eu vou começar, quando voltar das férias eu começo, quando acontecer tal fato na minha vida, então a pessoa vai procrastinando. Depois que consegue vencer essa etapa da procrastinação e voltar e iniciar a atividade física, a pessoa fala, mas para que eu estou fazendo atividade física? Então a falta de persistência é um segundo problema. Então, é importante vencer a falta de persistência. E no momento que a pessoa realiza atividade
4, 5 anos, está passando por atividade física, tem uma vida saudável, acontece qualquer evento na vida dela e ela passa por uma terceira etapa, que é a atividade derrotista. Isso não serve de nada, eu vou tirar da minha vida. Então, a atividade física é uma das práticas mais benéficas que eu estou realizando na minha saúde e estou favorecendo o não desenvolvimento de doenças. E sempre realizar com prazer. A Ana, que é paciente tua também, a Ana Schimen, mandou um abraço aqui falando da importância do assunto aqui sendo discutido por nós dois. Ela já foi, ela chegou a fazer, comentou que tinha feito uma cirurgia contigo já também. Um abraço, Ana. Obrigado pela escuta aí. Uma coisa que me trouxe bastante preocupação no momento em que se coloca, eu acho que é importante que se discuta isso agora. Essa semana foi vinculado nas redes de televisão, de imprensa, em relação ao índice de diagnóstico de tumores, vou pegar na minha área, que foi discutido isso, de tumores do intestino, reduziu no ano em torno de 50%. Isso é muito 50% das pessoas, não que elas não tenham desenvolvido, porque a incidência da doença permanece a mesma. Elas não estão fazendo o diagnóstico. Elas não estão procurando por essa questão do receio à pandemia. Eu gostaria que tu comentasse um pouco a respeito disto, e tirando também esse mito das pessoas de procurarem em relação a este receio, a este medo. E tenho dito isso para os pacientes no consultório. É mais fácil, bem mais fácil, tu tenderes a ser contaminado e desenvolver a doença caminhando no shopping do que muitas vezes entrando dentro do hospital. Porque dentro do hospital tu vai ser atendido numa ala em separado, não com os pacientes que estão contaminados, tu vai ser atendido por pessoas que estão tendo o seu controle, vão estar usando máscara, vão estar usando álcool gel, vão estar respeitando a distância, principalmente nesses casos de exames ou de consultas eletivas, e os cuidados são mais redobrados. Então, existe esse receio de vir ao consultório ou de vir procurar o auxílio médico no local onde, teoricamente, tu acaba tendo mais segurança. Sim. As pessoas, o NHS, que seria o SUS lá do Reino Unido, realizou um trabalho onde mostrava que no ano de 2020 a mortalidade no câncer aumenta no mínimo 20%. 20% a mais de pessoas morrerão devido ou à falta de um diagnóstico precoce ou à não execução do tratamento oncológico de forma adequada. Isso no Reino Unido, um país de um lugar que é primeiro mundo, desenvolvido, imagina aqui no nosso meio. Então, a gente não pode descuidar quanto a desleixar, quanto a procurar o médico para realizar aqueles exames que são fundamentais, exames de revisão. As mulheres, procurar o seu ginecologista para realizar o pré-câncer, a execução da mamografia é fundamental. A mamografia diagnostica o câncer de mama na fase inicial, que ainda a doença está microscópica, com a chance de cura de mais de 90%. Não vamos deixar de diagnosticar a doença numa fase inicial com medo de pegar o vírus. A gente está muitas vezes trocando uma certeza por uma dúvida, porque a chance de pegar, como tu bem disseste, o vírus num consultório médico é muito baixa. É muito mais fácil pegar no supermercado, numa reunião de final de semana, em outro evento, mas que seja cuidando da minha saúde. Então, as pessoas não devem postergar seus exames com medo de pegar o vírus. Mas, com certeza, todos têm que cuidar muito quanto a evitar aglomerações, usar a máscara, lavar as mãos. Quanto menos o vírus circular, mais rápido a gente vai superar essa pandemia. Que, se Deus quiser, até o final do ano, a grande maioria das pessoas vai estar vacinada e a gente vai ter índices bem mais favoráveis. Mas o câncer precisa muita atenção e a gente não pode descuidar. Pessoas, por exemplo, ou um outro mito que tem, eu estou com câncer com metástase, eu vou morrer. A gente sabe, mesmo câncer de colo retal, pacientes com uma metástase têm chances de cura. Então, a cura depende de um tratamento oncológico adequado. A cura depende de eu me doar para aquele tratamento. E aí que é muito importante a presença da família. Vai depender de uma dieta adequada, vai depender da atividade física, vai depender do apoio familiar. Aqui a importância das entidades sociais. E eu gostaria de falar também, Pitágoras, se tu me abrir aqui o espaço, sobre uma entidade que nós desenvolvemos aqui em Novo Hamburgo, chamado Juntos pela Vida.
Juntos pela Vida é uma ONG que eu formei junto com os meus pacientes, que nós temos como finalidade realizar tratamento de especialistas para aqueles pacientes que aguardam na fila do SUS. Nós já fizemos mutirões em Novo Hamburgo, São Leopoldo, Ivoti, Dois Irmãos, Morro Reuter, Picada Café, Estância Velha, e eu vou lá, converso com o secretário da Saúde, por exemplo, em Novo Hamburgo, onde a fila, o grande problema de pacientes represados era na dermatologia e na otorrino. E nós da ONG, nós trazemos colegas médicos que também são solidários, que por um valor simbólico, a nossa ONG remunera os colegas, mas a gente sabe que é um valor simbólico, porque ele se doa para ir lá num sábado e faz um atendimento de 30, 40 pacientes, e um atendimento que dura das 8 da manhã ao final do dia. E nós fizemos mutirões em Novo Hamburgo de 212 pacientes que aguardavam para câncer de pele, em torno de 215 de otorrino. E quando a gente faz esse mutirão, a gente faz um relatório para a Secretaria de Saúde. Por exemplo, desses 200 de câncer de atendimento de pele, eram pacientes que foram no posto de saúde e foram encaminhados para o dermatologista. E nesse bolo de paciente, tem paciente com unha encravada e paciente com melanoma. Então, a gente faz um screening. A gente fala, esses tantos pacientes podem voltar para o posto, esses tantos pacientes apresentam doença crônica de pele, tem que fazer segmento com dermatologista. E no último mutirão em Novo Hamburgo, 4 tinha melanoma e 35 tinham um carcinoma epidermoide ou basocelular. Então a gente já direciona, esses merecem mais atenção. E assim nós fizemos na cardiologia, na otorrino, cedemos exames para Ivoti de ecografias. Então é um trabalho que, se quem tiver interesse de realizar um trabalho voluntário, ninguém é remunerado, mas um trabalho que a gente faz ali no final de semana e está auxiliando, ajudando alguém que está precisando. Aqui em São Leopoldo nós fizemos o nosso maior mutirão. Foram 21 colegas ginecologistas. Nós atendemos 850 mulheres que aguardavam na fila por um ginecologista. Dessas 850, quase 90 câncer de colo de útero. Foi um rastreamento populacional para a cidade, tudo de forma sem custo. A nossa ONG oferece o trabalho para o município de forma gratuita. Trabalho com profissionais qualificados que se doam e realizam um trabalho também sem grandes... sem se preocupar com aquele retorno financeiro e sim poder se doar um pouco para a nossa sociedade. A gente tem muitas pessoas que querem fazer, como é que eu poderia ajudar o próximo? E às vezes não sabem como. E a gente, felizmente, nós temos várias entidades que se doam, e as pessoas que querem fazer um trabalho voluntário podem procurar essas entidades aí que sem dúvidas estarão se engrandecendo como seres humanos, tá? Porque a gente só escuta críticas, crítica, é defeito, é problema, a gente conversava há pouco disso. E a solução? Olha, tem lugares que têm a solução para muitos problemas. É claro que não vão resolver. A gente, com a nossa ONG Juntos pela Vida, nós não esperamos resolver problemas, mas a gente ajuda um pouquinho. É aquilo que a gente tenta fazer aqui, mas eu acho que até vou... Daqui uns dias eu vou fazer o convite ao prefeito aqui, ao secretário da Saúde do município, mas eu acho que é uma coisa que falta um pouco, é a parte de divulgação. A divulgação para as pessoas, aqui a gente tenta fazer isso, trazer um pouco de informação, mas dos serviços que estão sendo prestados, a forma do serviço que está sendo prestado, tem muita gente que não sabe, não tem noção disso que está acontecendo aqui, a menos que tu venha ter o diagnóstico. A gente já está quase, eu acho, finalizando a nossa conversa aqui, temos alguns minutos ainda e vamos aproveitar. Eu gostaria que tu falasse de como está estruturado aqui dentro de São Leopoldo. Por exemplo, eu preciso de um serviço, ou que isso a gente pega muitos pacientes que recebem o diagnóstico no ambulatório, na rede geral da cidade, e até os colegas que estão trabalhando na rede muitas vezes são desinformados e ficam fazendo referência para Porto Alegre de algumas doenças que poderiam ser tratadas aqui. Como é que está sendo assim? Eu quero consultar com um cirurgião oncológico ou ter uma avaliação. O que esse paciente, qual é o caminho que ele tem que ter para chegar até vocês? Na rede pública, o paciente ele tem que procurar o posto de saúde. No posto de saúde, ele vai ser atendido por um colega médico
que ele tendo o diagnóstico do câncer ou uma lesão que é altamente suspeita, esse colega ele vai referendar para receber um atendimento por um serviço de oncologia. O serviço de oncologia aqui do Hospital Centenário, nós recebemos, todos os pacientes vêm direcionados através da Secretaria de Saúde. E atendemos mensalmente cerca de 350 a 450 pacientes por mês. Deixa eu só ir te guiando assim. Daí ele chegou lá no posto de saúde e foi indicado, vai ter que consultar lá com o Dr. Antonello ou com o grupo do Dr. Antonello de cirurgia oncológica. Aí ele vai aonde, por exemplo, no Centenário, para o agendamento desta consulta? Só para a gente dar a triagem certinha para facilitar. Pois é. Acredito que eu não tenho exatamente quais são esses passos, mas eu sei que o paciente passa pelo médico no posto de saúde, por isso é importante tu conversar até com o secretário da saúde, ele vai saber direcionar talvez toda essa rota que o paciente faz. O paciente vai através no posto e no posto ele é referendado à Secretaria de Saúde. Não sei se o paciente leva direto na Secretaria de Saúde ou leva no capilé, mas chega na Secretaria de Saúde, é a Secretaria de Saúde que agenda a consulta. O agendamento é feito na Secretaria para ser atendido no e o ambulatório é dentro do hospital. Dentro do Hospital Centenário, nós atendemos de segunda a sexta, é um atendimento que a gente realiza as primeiras consultas, as de pós-operatório, e é um volume bem significativo. Quando eu comecei aqui, nos primeiros 3 anos, eu já realizei esse trabalho de cirurgia oncológica, por exemplo, em 2013 eu fazia cirurgias oncológicas 13 para 14 no Hospital Centenário quando eu era concursado. Para terem uma ideia, eu atendia 4 pacientes, eu tinha um ambulatório que era 4 pacientes e realizava uma cirurgia por semana. Isso quando eu era concursado no Hospital Centenário em 2013 e 14. Agora a gente realiza por mês, era 4 por semana, então 16 pacientes por mês, agora e eu era ali quando concursado, junto com um colega meu que também era concursado, Fernando Demarco, que não está mais na cidade, nós realizávamos ali em torno de umas 40 consultas mês e em torno de 10 cirurgias mês. Hoje é diferente, a gente realiza 400, porque não é só 2 médicos, são muitos médicos e especialistas. E o número de cirurgias também aumentou. Tem mês ali que a gente realizou mais do que 100 cirurgias. Então, o serviço, felizmente, hoje em São Leopoldo, existe um serviço de cirurgia oncológica estruturado, que ele vem sendo estruturado, o hospital vem dando a sua cota de participação, a gente já conseguiu um material cirúrgico novo, a gente já conseguiu o carrinho de anestesia, a gente conseguiu muita coisa benéfica para a comunidade. Claro, tem muito que a gente precisa melhorar e a gente está melhorando aos poucos, mas eu fico muito feliz aí de poder estar contribuindo com o município. Isso é uma coisa fundamental e importante. A parte do... que a gente já... Não, é que tu estava comentando isso e em casa eu acabo dizendo uma das coisas que mais me sensibiliza quando olha que a gente vai ficando mais... avançando na idade, passando por tantas coisas dentro da profissão, que a gente vai tendo uma tolerância um pouco maior para lidar com situações difíceis, né? E o paciente oncológico é um paciente difícil porque leva exatamente esse desequilíbrio do ponto de vista do comportamento, mas na relação da doação que tu disseste do corpo médico, que existe muito preconceito, esse preconceito também é alimentado pelo comportamento, muitas vezes, do grupo médico. Então, tu acaba realimentando esse tipo de pensamento. Que eu digo que me sensibiliza bastante quando eu ouço ou vejo também veiculado na televisão a propaganda do Médicos Sem Fronteiras, que é aquela doação completa ali. Não está vinculada a nenhum tipo de questão pecuniária, de retorno pecuniário, é uma doação completa. Isso também se verifica aqui. Esse trabalho que é realizado, seguramente tu vai receber alguma coisa por isso, mas não é o foco. O foco é exatamente tu ter a oportunidade de ver que essas pessoas que estavam há muito tempo esperando, sem absolutamente nenhuma expectativa, nenhuma perspectiva, estão começando a ter o seu retorno. E dentro da cidade de São Leopoldo, se nós temos aqui um serviço, e eu posso dizer isso hoje, e rotulo embaixo, um serviço de excelência tanto quanto nos melhores hospitais de Porto Alegre, em termos do serviço.
Logicamente que nós temos que melhorar muito na questão de hotelaria, de estruturação, isso é uma segunda coisa. Mas tu ter o ponto de serviço de cirurgia e o serviço pós-cirurgia, tanto de rádio quanto quimioterapia, que são realizados para esses pacientes, está sendo um serviço de excelência. Eu acho que foi um ganho muito importante para a nossa cidade. O que eu ia te perguntar em relação ao tratamento paralelo, que tu disseste multidisciplinar, do ponto de vista de apoio aos doentes, clínico, psicológico, não unicamente por essas ONGs que tem que dão suporte aos doentes, facilitando a vida deles, que são muito importantes, logicamente, mas existe ali, ou já está existindo também esse corpo de apoio do ponto de vista de psicólogos para esses pacientes oncológicos? Isso é algo que talvez um dos próximos passos a implementar, é esse apoio de fortalecer os outros profissionais da área da saúde que também trabalham com oncologia, ingressar também um pouco mais no serviço, como a importância da fisioterapia, da nutrição, da psicologia. Então é algo que, sem dúvida, a gente pode agregar bastante se colocar esses outros profissionais que são muito importantes no tratamento na oncologia e que hoje talvez a gente tenha que melhorar nesse aspecto aí. Mas voltando à frase que tu falou, hoje a gente não recebe, as entidades não recebem muito em troca do ponto de vista econômico, mas recebem muito, porque a satisfação, quando a gente consegue fazer... Não tem preço. Não tem preço. Não, é impressionante. Eu lembro um mutirão lá de Ivoti, que um paciente de 84 anos foi atendido por um otorrino, até o otorrino que atendeu ele foi o Dr. Lenin, lá de Novo Hamburgo, e tinha um tampão de cera dentro do ouvido. O Dr. Lenin lavou lá aquela cera e o velhinho começou a chorar, né? E a gente não entendia o que estava acontecendo. Ele voltei a escutar, mas da 1 hora ele volta lá com toda a família para agradecer o Dr. Lenin. E o Dr. Lenin, surpresa, o que é? Não, doutor, é que eu pensei que eu nunca mais ia escutar na minha vida, que eu ia morrer surdo, e eu voltei a escutar hoje, e a gente veio te agradecer. Então, uma coisa tão pequena, que pode parecer para nós, mas que representa muito para aquela pessoa. E a gratidão que essa pessoa passa para nós como profissionais médicos, que a gente também se alimenta muito da gratidão e de poder ver que o nosso doente está curado, está numa situação clínica melhor, isso não tem preço. Então A último assunto, nós estamos chegando já quase no nosso final, e em outra oportunidade a gente vai sentar aqui até vou puxar outros convidados para a gente trazer esse debate de novo. Teve na época que a gente fazia as entrevistas ali na ABC, a gente tinha um grupo que se reunia para discutir assuntos gerais, e uma das discussões era em relação à inteligência artificial entrando dentro da medicina. Está entrando dentro de todos os setores. E aí, pincelando assim, eu gostaria de discutir contigo rapidamente, lógico que esse assunto pode ser mais aprofundado. Qual é a tua visão em relação a isso? Por exemplo, lógico que toda a tecnologia vem a nosso auxílio, não estamos falando de cirurgia robótica, que é um avanço muito grande que nós temos, mas dentro do sistema de atendimento, que essa é uma tendência que tem a nível mundial, da substituição do atendimento entre pessoas, ou seja, do médico com o paciente, para uma consulta virtual. A gente sabe a crescente disso. Agora eu atendi no meu consultório privado em Novo Hamburgo uma paciente semana passada que ela já tinha consultado com um colega em Porto Alegre, tinha feito um atendimento através de telemedicina em oncologia em São Paulo, não lembro bem se no Sírio-Libanês ou no Albert Einstein, e ela já chegou lá e já sabia tudo do direcionamento, o que ela ia fazer, o que precisava fazer, e através da telemedicina. Então, a gente sabe que telemedicina é uma tecnologia, a gente tem que estar aberto às tecnologias, é algo que vem para somar, mas existem situações como aquele atendimento, um paciente que tem um diagnóstico do câncer, ele vai precisar daquele afeto, daquele carinho, daquela presença do colega médico. Então, são coisas que infelizmente, são insubstituíveis. A gente pode ter toda a telemedicina somando, mas substituindo, acredito que ainda a gente está longe disso.
O paciente, quando está com o diagnóstico do câncer, é um impacto muito grande. A pessoa fica desolada, a pessoa acha que vai morrer, a pessoa cai o céu. A pessoa tem um impacto muito negativo. E quem é que levanta aquela pessoa? É o familiar? Vamos lá, vamos tratar, a gente tem condição de superar. É o profissional médico que está ali junto? Não, a gente tem tratamento a ser executado, a gente tem chances. Porque a pessoa quer saber isso, eu tenho chance, eu não tenho, sempre tem chance. A gente nunca pode tirar a esperança das pessoas. A esperança é um grande motivador para a gente superar os nossos desafios. E a presença do profissional ali na nossa frente, com um atendimento presencial, é fundamental. A paciente veio cheio de elogios do atendimento da telemedicina, foi muito bem atendida pelo colega, através da telemedicina, mas isso não fez com que ela não viesse a uma consulta de forma presencial. Então, tem coisas que vão demorar para a gente substituir. E uma delas é aquele atendimento, relação médico-paciente presencial. Em algumas situações isoladas, tudo bem, mas agora a substituição completa disso, isso nunca vai acontecer. Eu acredito. O resto é uma coisa discutível lá no futuro, da forma que vai sendo a evolução e o grau de resultado daquilo que muitas vezes as pessoas, eu estava pensando nisso, estava lendo o livro do Harari. Nós temos um grupo de pessoas que também está vinculada muito a resultado. E aquilo que der o melhor resultado com baixo custo, infelizmente, daqui a um pouco vai ser um caminho que vai ser triado, né? Acaba sendo paralelo. Mas, logicamente, que as opções a gente tem para todos. Eu gostaria aqui de te agradecer e ter certeza que a gente vai, um dia aqui, que eu vou te convidar junto com o pessoal, a Yara, tu conhece a Yara? Eu acho que tu uma vez também acabou fazendo uma entrevista com ela, ela era parceira de discussões, que ela também trabalha, eu acho que é na Liga... Ela era voluntária da Liga de Combate ao Câncer. De Combate ao Câncer. Muito né? querida. Então, eu vou convidá-las lá para a gente fazer um debate mais amplo a respeito desse trabalho de apoio que é feito para os pacientes com câncer. E um recado assim, agora meu final, depois eu vou te deixar a liberdade para te despedir dos nossos ouvintes até a próxima, né? Que na hora que tu sair eu vou abrir a porta, vou fechar para te poder voltar novamente. Que é uma coisa que eu sempre discuto assim com os doentes, e quando ele recebe ou tem esse abalo na questão do diagnóstico, quanto tempo nós vamos ter de vida? Não sei, ninguém sabe. Pode acontecer aqui, de eu sair aqui agora, bater o carro lá e acabou tudo. E tu tem uma expectativa de mais 30 anos. Então ninguém sabe quanto tempo vai ter. Eu acho que o objetivo principal nosso chama-se qualidade de vida. Então, independente, mesmo que um câncer avançado tenha, hoje tem amplas expectativas de um tratamento paralelo que traga ao doente qualidade de vida. Por quanto tempo? Ninguém sabe. Ninguém vai escrever embaixo isso. A gente até pode ter uma expectativa, mas o importante é que, enquanto esteja vivo, que esteja bem. Isso é uma coisa que tem que ficar muito claro. Ninguém pode desistir antes do final. Então, esse dia a dia desses rótulos achando que tudo acabou, a gente sabe que depois que entrou no consultório, eles caem. Vai passar a fase da negação, a fase da depressão, depois a fase da aceitação e a fase do resultado positivo. A gente já sabe que isso acontece, mas é importante que as pessoas, antes de tudo isso acontecer, já tenham esse tipo de informação. Te dá a oportunidade para te fazer as tuas considerações finais e, logicamente, já daqui convidado a retornar de novo. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, Pitágoras, o convite de estar hoje aqui na Rádio Mais Independência. Quando tu me falou a respeito de vir falar sobre os mitos do câncer, eu fiquei muito feliz de vir no teu programa, até porque o Pitágoras, aqui todos sabem, é médico, é um médico bem conceituado na região, é um profissional ético, é um profissional competente, que eu encaminho muitos pacientes meus para fazer colonoscopia com Pitágoras, porque ele é muito profissional. E foi um prazer eu poder estar aqui hoje no teu programa, falar sobre câncer, prevenção, sobre os mitos. E a gente sabe que teria muitos outros mitos. Agora tu falou sobre... uma das dúvidas doutor, quanto tempo eu tenho de vida? Ninguém vai dizer quanto tempo que tu tem de vida. Só Deus sabe. Não tem câncer que vai te limitar algum tempo de vida. Tu pode ter 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Eu tenho uma paciente com câncer metastático
que ela está viva e muito bem desde 2012. E que um câncer que, se fosse a gente seguir literatura médica, que estabelece um período, uma média, não existe isso para pessoas. Tempo de vida. A gente tem que aproveitar os nossos dias. Um dia a gente vai morrer, a morte é certa para todos, mas que seja lá adiante. Então a gente não pode se limitar a um período de vida porque eu estou com uma doença X numa situação Y. Isso é uma das situações. E outra, as pessoas não podem deixar de fazer o tratamento convencional, finalizando, tratamento que a medicina preza com todos os seus benefícios, por tratamentos alternativos. A dúvida que a gente tem, paciente, uso curcumina, uso dente de leão, uso avelós, uso graviola, uso fosfetanolamina, existem tratamentos paralelos. Tomara um dia que veio a descoberta que ele possa ser eficaz, mas até hoje a gente não tem essa eficácia. Eu digo para os pacientes, se vai usar, não abusa, porque bem a gente não tem certeza que faz. Essa é a realidade. Então as pessoas precisam encarar a doença de uma seriedade e não partir só para tratamentos alternativos e deixar de realizar aqueles que são de fato benéficos. É um prazer poder estar aqui no teu programa. Assim que possível, posso estar retornando, falando sobre outros temas, que é muito amplo isso. Existem muitas coisas que a gente pode abordar. E a todos os nossos ouvintes que nos escutam na tarde de hoje, vamos fazer o nosso dever de casa. Há pouco tempo atrás eu tive uma paciente que me falava, doutor, a minha filha ela é muito... quer ajudar os outros, ela é muito solidária, agora ela vai fazer um trabalho de humanidade lá na África. Ela vai lá na África do Sul fazer um trabalho voltado para ajudar o próximo. Olha, a gente pode fazer esse trabalho aqui em São Leopoldo, aqui em Novo Hamburgo, tem muitas pessoas que são carentes de necessidades básicas que estão precisando e a gente pode acrescentar para elas aqui do nosso lado. A gente pode ter compaixão por aquele nosso irmão que está do nosso lado, porque às vezes é mais fácil a gente ver o que está lá longe e a gente não está vendo o que está aqui próximo. Então, fico feliz de poder participar e te aguardo para um novo convite aí. Um grande abraço e a todos os nossos ouvintes que nos escutaram. Tá certo, muito obrigado pela tua presença. Estamos aqui mais uma vez encerrando o nosso programa, Vivendo e Aprendendo. Hoje com essa nova nomenclatura, é o nosso primeiro dia e mais uma vez comprovada que a nossa terminologia do programa traz tanto para mim quanto seguramente para os ouvintes, para o Fracasso também aqui, muitas informações novas para a gente aprender. Semana que vem estaremos aqui novamente, agradeço a todos, um bom final de semana e como repetimos nesse período aqui de pandemia, nós estamos notando assim que ao invés, no momento de termos um regresso, ainda continuamos com uma situação extremamente grave e ainda se torna importante que as pessoas continuem controlando isso. São poucas coisas que a gente pede, que é a utilização, no momento de tu ter um grupo maior de pessoas, da utilização da máscara, se estiver fora de casa, ou de um contato maior, a higienização com álcool e evitar as aglomerações. São 3 pilares básicos para que a gente tenha uma possibilidade, até que se tenha um resultado efetivo da questão da vacinação, para que se possa ter um resultado positivo, evitando casos mais graves e um aumento da mortalidade. Então, um bom final de semana a todos. Semana que vem a gente se encontra novamente. Minuto Simers. A atuação do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul em prol das condições de trabalho e valorização dos médicos se reflete na promoção da saúde e em benefício da população. Defendemos um 2021 de mais proteção. Por isso, incentivamos hábitos e atitudes saudáveis, buscando qualidade de vida para todos. Simers. Defender